Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Feliz Dia do Trabalho. Eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Mas será mesmo que é Feliz Dia do Trabalho? O Brasil não está numa situação muito boa, desemprego infelizmente continua aumentando, mas o que eu quero falar é sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência. Na verdade, se a empregabilidade do cidadão brasileiro já está baixa, imagine de pessoas com deficiência. Que problemas as pessoas com deficiência enfrentam no mercado de trabalho? Quais são as principais questões que interferem quando uma empresa, por exemplo, vai contratar uma pessoa com deficiência? O 1º de maio é realmente uma data para se comemorar, para nós que temos algum tipo de deficiência. Hoje eu li um texto muito bacana de um cara cego que eu não conheço, Lucas Antônio. Achei o texto muito bom, falando justamente dessa realidade, né? Existe uma lei de cotas desde 1991 que as empresas com mais de 100 funcionários elas devem contratar pessoas com deficiência. Essa porcentagem cresce. Com mais de 100 funcionários são 2%, enfim, mais de 1.000 funcionários são 5%, né, das pessoas com deficiência. Será que essa lei é posta em prática? Na verdade, não, né? Claro que muitas empresas cumprem a cota, mas muitas empresas não cumprem a cota. Eu já fui a uma reunião com uma empresa grande que prefere pagar 2 milhões de termo de ajustamento de conduta ao Ministério Público, na época o Ministério do Trabalho também interferia, do que contratar pessoas com deficiência. Gente, sim, isso acontece. E é por isso que existe uma luta para flexibilizar as cotas, né? Existem leis tramitando no Congresso Nacional para que, por exemplo, pessoas que não enxergam de um olho possam ser postas como pessoas com deficiência. Muita gente da comunidade e das pessoas com deficiência visual é contra isso, porque quem não enxerga de um olho, enxerga totalmente do outro, pode até dirigir, não precisa de nenhum recurso de acessibilidade, como eu, por exemplo, preciso ler braille, como um cadeirante precisa de uma rampa, como uma pessoa amputada precisa de outros recursos de acessibilidade. Quando a lei de cotas é cumprida, em geral as empresas dão preferência para as deficiências mais leves. Isso, claro, né, que é um conceito muito subjetivo. O que é deficiência mais leve, Marcos? Deficiência que as empresas e os empresários consideram menos custosas, mais fáceis de se adaptar. A minha deficiência é considerada severa, porque uma empresa teria que adaptar, por exemplo, um computador com softwares para que eu possa agir de forma natural no ambiente de trabalho, né? Porque não basta só dar emprego. A gente quer um emprego que seja condizente com o que nós apresentamos no nosso currículo de experiência, né? Existem também muitas empresas que só dão os empregos mais operacionais e mais básicos para pessoas com deficiência, independente do currículo. Eu já recebi ligação de uma pessoa me chamando para cargos mais básicos, auxiliar de estoque. Gente, nada contra esses postos, mas eles têm que ser ocupados por pessoas que têm essa qualificação. Até porque é importante que as pessoas que não têm uma qualificação tão grande possam também chegar aos postos de trabalho. Se eu, que tenho faculdade, falo 4 idiomas, ocupo uma vaga dessas, que vaga vai ocupar a pessoa que não tem uma qualificação? Então a gente precisa, além de contratar uma pessoa com deficiência, botar a pessoa com deficiência para ocupar o cargo que ela está preparada para isso, senão é frustrante para a pessoa com deficiência e é muito ruim para a imagem, né? Porque isso gera preconceito, né? Imaginar a pessoa com deficiência só pode ocupar os cargos mais básicos porque ela não tem capacidade. A pessoa com deficiência não tem habilidade. Tanto, gente, que tem muitas empresas que contratam a pessoa com deficiência, inventam um cargo e falam assim, você nem precisa vir trabalhar. Você ganha o salário mínimo, a gente põe aqui você assina a carteira, bate um ponto aqui a cada mês, beleza. E aí a empresa cumpre a cota, mas não cumpre a integração das pessoas com deficiência. Muitas pessoas com deficiência aceitam isso, porque, claro, né, precisamos trabalhar, todos precisam trabalhar. As contas chegam no final do mês e, ao contrário do que as pessoas pensam, a maioria das pessoas com deficiência não recebe auxílio do governo. Nenhum, né? Algumas sim recebem e essas pessoas inclusive não podem trabalhar porque quando você recebe um auxílio do governo porque você teoricamente não pode trabalhar, mas a maioria não recebe. Então a gente enfrenta, eu falando aqui num vídeo rápido, né, que é para ser uma proposta, não dá para botar fundo essa discussão, porque o vídeo vai ficar muito longo e vocês vão desistir de ver. É uma discussão que envolve uma série de preconceitos, que envolve habilidades, que envolve as pessoas acharem que realmente a pessoa com deficiência não tem lugar no mercado de trabalho, né? Tem uma pesquisa da Cato, com a eSocial, que é um site responsável pela empregabilidade de pessoas com deficiência, eles levantaram que 56% dos gestores
de recursos humanos não querem contratar pessoas com deficiência. 11% não querem nem entrevistar pessoas com deficiência, são contrários. E 86% não só contratam pessoas com deficiência por causa da cota. Gente, tem noção? 86 é muita coisa. A gente precisa mudar esse quadro, né? A minha deficiência, por exemplo, é considerada severa, justamente porque as empresas precisam de uma adaptação maior. Então, as cotas acabam sendo ocupadas por deficiências que as empresas consideram leves, né? Não estou julgando mérito de deficiência, estou falando o que as empresas consideram. Então, esse dia 1º de maio é uma luta muito grande. As pessoas com deficiência precisam se mobilizar, porque a gente trabalhar é dignidade. A gente tem que pagar as contas, né? Quando a gente busca... Gente, tá difícil no Brasil para todo mundo. Não é só pra gente. Antes que vocês ponham um comentário, a situação tá difícil. Eu sei. O desemprego tá grande. O número de vagas sem carteira assinada tá crescendo. Tem crescido ótimo, de uma forma bizarra. Mas... quando vocês que enxergam que não tem uma deficiência, por exemplo, vislumbram isso, vocês pensam, não, tá em crise, vai passar. Para nós, com pessoas com deficiência, essa crise nunca passa. Porque preconceito, discriminação e falta de acessibilidade, infelizmente, não tem a ver com crise econômica. E aí eu tô aqui com o Stonehenge, que é a miniatura de hoje. O que tem isso a ver com o Dia do Trabalho? Que deve ter dado um trabalho imenso para milhares de anos atrás botar um monte de pedras e posicioná-las de acordo com dados astrológicos em relação ao céu. Então, um abraço a todo mundo que construiu Stonehenge. Nesse dia 1º de maio, eu deixo um alerta. Vamos lutar pelo emprego, não vamos deixar que o preconceito, que a falta de acessibilidade e que a flexibilização das leis trabalhistas e inclusive da lei de cotas acabe ainda mais com a nossa possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Ai, Marcos, mas a lei de cotas não é preconceituosa porque ela diz que a pessoa com deficiência só pode entrar no mercado de trabalho se tiver cota, não é? E vocês são capazes. É, verdade. Mas explica isso para o gestor de RH. Explica isso para os 86% dos gestores de recursos humanos que só contratam pessoas com deficiência por conta das cotas. Espero que um dia o Brasil não precise de cotas para incluir ninguém, tá bom? História de Cego, 1º de maio, como você nunca viu e nem eu. Valeu!